Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 17 graus em São Paulo, 10 horas e 56, 17 de 5 de 2022. Eu agradeço a sua audiência, carinho e amizade. Hoje tem Corinthians e Boca, Corinthians 3, Boca Juniors 0. Eu vou começar os trabalhos, além de prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube, eu vou colocar na tela aqui o mini índice, né, como é tradição. Hoje o mini índice abriu num gap de alta e um movimento curto, né, a partir do gap, tem um pouco mais de força compradora. Eu acho que ele pode buscar ali os 110.900, ainda hoje 110.800, né, esticando um pouco mais esse movimento. Ele vai aproximando média de preço, né? Tem aqui um pivô de alta acionado em gap, esse pivô foi acionado no rompimento de 109.800. 110.025 é suporte, tanto que a mínima foi por ali, 109.945. E para nós, sem novidades, né? A gente acredita em 113.400 como alvo da semana. Então, movimento natural. E a gente fica com ânimo redobrado, muito felizes com esse cenário de recuperação. Se repicar, a partir daqui passa a ser uma inflexão, né? Mas eu acho que a média de 200 vai ser um bom balizador aqui, região do gap. E, olha, se hoje fechar acima dos 111 mil pontos, olha, eu não duvido não que feche acima dos 113.400 a semana. Eu acho que tem essa possibilidade. Perfeito? Falando um pouco do milho, né? Hoje o milho ele rompeu 99,20, ele está fazendo aí um pullback, eu acho que está tudo certo, sem novidades. Eu vou traçar aqui o 100 com 57 com uma resistência que vai ficar aqui no gráfico para nós. Então, esse ponto foi tocado ontem a 100 com 70 e hoje 100 com 80. Vamos ver o comportamento aqui para ver como é que a gente vai proceder, mas a gente acredita no rompimento do pivô, na continuidade do movimento. Aí, caros, falando um pouco dos juros, né? Os juros hoje eles estão subindo, porém tem um sinal importante que é um topo duplo com rompimento falso de 12.665. O eixo desse topo duplo passa aqui pelo 12.250 e teria um alvo mínimo a 100.960, né? Vamos ver como é que se comporta hoje, mas é um sinal interessante, aí um topo duplo. E aí nós teremos o dólar, para nós também, sem arrogância nenhuma, mas não é novidade, porque veio na parte alta de uma cunha, rompeu um eixo de topo duplo a 5.123.500, a média de 5 está apontando para baixo, né? Ontem fez até um pullback no eixo rompido, então algo entre 4... Aqui entre 4.923, 4.934 é alvo para a semana, né? 4.900 talvez, então tá tudo certo. De repente até fecha abaixo disso no período semanal. E quando a gente traz aqui o Ibov, né, a gente percebe um rompimento com facilidade do 108.380, levando junto à média de 21, que é essa linha vermelha, abre espaço para 111.820. Talvez na quinta-feira, né? E percebam que a média de 200 está por aqui também. E acima de 111.820, simplesmente nós não temos uma resistência significativa, ó, 111.578, 570, 111.630, vamos arredondar. Não tem uma resistência significativa, assim, você fala, caramba, ali... 630, é isso? É que eu estou fazendo e pensando 200 coisas ao mesmo tempo. 630. Então, acima de 111.820 não tem uma grande resistência até os 121.630, né? Então, aqui é o ponto-chave, né? Onde está a média de 200 e o topo, a máxima do dia 29/4. E aí nós temos o BOVA11, que tem um novo gap. Vamos até replicar este gap aqui. Eu não acho que ele será fechado, penso que não. E mira 107,73 até sexta. É a minha visão sobre os fatos.
E aí falemos um pouquinho. Eu até coloquei como destaque aqui, né? Provavelmente vão pedir por e-mail, em redes sociais. Então eu já coloquei aqui na tela. Um dos destaques hoje, né, dos balanços americanos é o Walmart, né? Então alguém fala, caramba, né, mas o ativo fica um mês aqui para subir 8, 9, 10% e ele cai numa abertura. É bolsa, né? É renda variável, né? O mercado acho que não gostou do balanço, né? Mas sinceramente, né, é aquela história, né? Você beberia ou não beberia, né? Você compraria ou você venderia? Cara, eu compraria o Walmart assim de $35. Eu não tô com caixa no momento, porque eu aloquei em Bitcoin, tô com 5 Bitcoins e tal. Eu ia comprar 6, mas aí eu deixei uma sobra. É a mesma coisa de Nubank. Não é a mesma coisa, né? Mas lembra que eu tive um racional diferente no Nubank, né? Eu penso que o Nubank teve um prejuízo menor que esperado também. Eu penso que o Nubank daqui a pouco vai bater $6 aqui. Não. Mas enfim, é isso. Então, falamos de Bitcoin, daí a gente prestigia os nossos queridos amigos do YouTube. O Bitcoin, eu estava falando no Telegram, a minha interpretação é que tem um ombro, cabeça, ombro invertido, aquele padrão do foguete, que é quando o ombro, cabeça, ombro tem alvo, 39.840, $40 mil. Então é isso. Eu acho que esses $40 mil até o início da semana que vem e tal, atinge. E quem entrou no Bitcoin seguindo o nosso racional teve chance de realizar aí mais de $2 mil de lucro, né? Aí acabou descendo e a vida que segue, né? Deu chance para quem estava de fora. Tem sempre isso, né? Aí eu comentei que o BitH11 pode ser negócio, né? Negociado aqui no Brasil, assim como o Hash 11 que tem Ethereum 1/3 na sua composição, mas pode ser uma boa também para quem acredita uma recuperação das criptomoedas. Certo? Aqui eu vou falar um pouco de fluxo, né? Até o dia 12, institucionais vendidos em 12 bi 618,433. Eu peguei uma matéria aqui no Invest.com. Até o dia 13, né? Não era... Na verdade era... Eu cliquei aqui, acho que abriu a matéria errada, enfim. Então eles tiraram 272,526 no dia 13. Eu tinha mandado isso no Telegram já. A grande questão, pessoal, é que os institucionais estão comprando, diferente de abril, que eles venderam ambos, né? Então pressionou negativamente o nosso mercado, ok? O Wilson Costa deu os parabéns porque a gente acertou vários racionais nos últimos dias, né? 2, 3 por dia. O Lívio Sadilawal, bom dia Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Ele pede Lupa 3, disponha, um grande abraço, querido. Então vamos lá, Lupa 3. A Lupa 3, né, para quem é mais velho aí de bolsa, hoje em dia nem tanto, mas antigamente ela era conhecida como a produtora de válvulas da Petrobras. Olha, tem um fluxo razoável, há um arame, rompimento da média de 21, acho que vale uma exposição na ponta compradora. Em Lupa 3 pode chegar a R$6 aqui, um simples movimento de guerrilha aqui, algo rápido. Professor, seria um ativo que você escolheria, tal, para um portfólio? Não. Mas estudando o gráfico seria isso. Querido amigo Diego Araújo, segue o nosso trabalho há muito tempo. Ele pede declarar ações a termo, né? Quando eu tenho termo com ações em garantia. Primeiro, se você tem as ações em garantia, você vai declarar essas ações normalmente. Tá? Por exemplo, eu tenho um termo em Gerdau, mas eu tenho um caminhão de ações em Petrobras, eu tenho 30 mil ações em Petro que são a garantia. Você vai declarar 30 mil ações em Petro. Aí, para declarar o termo, você vai fazer o seguinte, né? Eu pesquisei aqui, inclusive eu vou ter que declarar, que eu passei o final do ano com termo, ó. Como declarar operações a termo? É possível encontrar essas operações na ficha Bens e Direitos, inserindo o código 47 para opções, contratos futuros ou a termo.
e então discriminando a quantidade de ações adquiridas e os valores pagos, além de vendas parciais, ok? Então, é isso aí. Certo? Então tá respondido, querido. Antônio Santos, boa tarde, mestre. Considerando o papel decisivo da retomada das operações com minério de ferro nos portos da China, especialmente para a Vale, sobretudo em relação ao movimento gráfico do ativo semanal neste momento, seria possível indicar algumas fontes para acompanhar o ritmo da retomada de operações com minério nos portos chineses? Poderia analisar Petro e Vale, claro, no semanal. Caríssimo, eu acho que a melhor forma é estudar o minério Singapura que tem aqui no TradingView, que é gratuito, que é o FEF 2 interrogação. Na verdade, você vai fazer o seguinte, você vai colocar FEF, né? Que é o minério chinês negociado em Singapura. Né? Ele está muito distorcido, então eu prefiro... deixa eu ver aqui. Tô até com um problema no código. FEF2 interrogação. Então já coloca direto, ó, FEF2 interrogação. Que maluquice, ele não tá... Aqui, ó. Ok? Então a melhor forma é olhar o minério de ferro. Quando ele começar a reagir aqui, é um sinal importante. Ok? É o FEF2, que é o minério chinês negociado em Singapura. Ó, vamos falar de racional agora, ó. Se a gente estivesse numa transmissão, numa aula ao vivo, numa imersão, eu falaria em compra agora, a 110, 190 no mini índice, para entregar 500 pontos acima. Vamos colocar 600 pontos, a 110 e 800. A máxima foi 110, 790, a renovação de máxima. Então a gente estaria falando em 610 pontos aí no intraday. Vamos ver se bate. Ok? Então seria a melhor forma. Um grande abraço a você. Vamos fazer... Então a gente já fez o minério, vamos fazer Petro e Vale no semanal. A Petrobras, Antônio, ela fez um ombro cabeça ombro invertido, né? Rompeu a 36,26, uma reta pescoço. Ela pode ter movimentos aqui de correção no meio do caminho, mas a tendência ela continua sendo de alta. E a Vale, eu falei, né, no fundo dos fundos aí, que eu seria mais comprador em Vale. Acima de 79,89, ela está 80,87, ela está acionando um doji no semanal. Isso é muito forte, né? E trazendo o ativo para o gráfico diário, na minha visão, ela vai passar a média de 21 e ela vai buscar até o fim da semana 87,20. Ok? É a minha interpretação sobre os fatos. Hoje tem Corinthians e Boca, Corinthians 3, Boca 0. Parabéns, professor Wagner, sempre de olho nas aulas, absorvendo o racional. Percebi durante esse tempo que não costumo olhar o IVVB 11, que costuma ser ao alto e avante, para não delegar na tese ou falta de pedido. Na verdade, a gente vê o S&P, né? E não é realmente o pessoal não... Eu posso até ver hoje que você está comentando, mas o pessoal não... Pouquíssima gente opera. Eu tenho mais... E ele falou que vai ser 1-1 Boca Corinthians. Um grande abraço, querido. Na verdade, tem mais alunos que operam o S&P ou o mini S&P do que o próprio VVB11. Uma vez eu pesquisei sobre isso. Eu acho que é uma situação interessante para compra, sim. O IVVB11, né? Se a gente observar aqui as bolsas americanas, né? Por exemplo, o S&P em questão... É uma região de inflexão, só que tem o lance do dólar, né? Então hoje eu preferiria, por exemplo, operar lá fora. O IVVB11 não seria um ativo que eu escolheria comprar, mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Você fala, pô, professor, mas como é que o S&P está subindo em 14? O IVVB11, ele está de lado, né? Está caindo, na verdade. Explicação muito simples, a queda do dólar. É inversamente proporcional. Perfeito? Muito bom. Querido amigo Marcos Pereira, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos. Realmente os touros estouraram a boiada e seguem mugindo. Os touros agora são os institucionais, né, querido?
E o mais provável será realmente o teste dos fundos anteriores, próxima é a região de 110. Feito, tá lá nessa região. Parabéns pela tua leitura, seria uma bela arrancada. Eu acho que vai buscar o 113 até sexta, viu, Marcos? Aí já abre uma porta para uma nova alta na semana que vem, assim a gente vai caminhando, né? Professor, poderia estudar a Embraer? Desde já agradeço, forte abraço. Fúria, que Deus abençoe a todos nós, querido. Claro, posso sim. Vamos colocar a Embraer aqui na tela. Embraer. Olha, a Embraer, hoje seria falar em flight to quality, voar para qualidade no momento que a gente enfrenta. Marcos, assim, se eu fosse montar uma nova carteira com mais 10 ativos, a Embraer não estaria nela. Se eu fosse um trader de um grande banco que recebe bônus bilionários, tal, e meu gestor falasse, Wagner, Embraer, você tem 3 milhões de dólares, é compra ou venda, eu compraria. Provavelmente eu dividiria as entradas entre hoje, amanhã e quinta e compraria todos os lotes. Mas não é uma empresa que eu escolheria. Hoje, você tem varejo, siderurgia, mercado imobiliário mais descontado, e aí você fala, professor, mas eu quero de repente uma ação de guarda, eu iria em Vale, por exemplo, mas é a minha opinião. Ok? Tem aqui sinais assim, de formação de um fundo, está lutando aqui na média de 21 e está mais para compra do que para venda, mas não seria uma ação que eu escolheria. Ok? Marcos Eduardo Soares, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Professor, tudo bem? Tudo ótimo. Seguimos firmes na luta. Gostaria que você, por favor, comentasse sobre a sua estratégia de alavancagem. Olha que pergunta ótima. Em que medida arrisco e recomenda na média trabalhar essa ferramenta? Obrigado por dividir tantos conhecimentos. Marcos, eu vou deixar o livro de ofertas do mini índice aqui enquanto eu respondo. Como a gente está em época de portas abertas, né, eu vou te falar de algumas estratégias aí. Primeiro, estou tomando meu TNT Tangerina. Ontem eu fui no mercado e comprei mais um monte aqui. Isso aqui é bom. Para dólar, a gente usa um mini contrato para cada 15 mil reais. Mini índice, um mini contrato para cada 5 mil reais. Pode ser em renda fixa, mas não pode ser CRI, CRA, LCI, LCA, porque tem vencimento, não tem liquidez. Pode ser em ações ou em dinheiro. Situação número 1. Eu nunca faço termo mais que 2,5 vezes o meu capital. Então, por exemplo, se eu tenho 1 milhão em Gerdau, eu estou usando 400 mil para garantia. Ok? Em grana, nesse caso. Eu nunca alavanco mais 2,5 vezes no termo. Geralmente eu nem faço termo, mas quando eu faço 1,5 vezes, 2 vezes, por quê? Se eu estou fazendo um termo, por exemplo, 400 mil, está garantindo 1 milhão em Gerdau, você pode ter certeza que o que eu estou pagando de juros mensalmente, eu estou ganhando mais fora da bolsa. Ou porque eu comprei um imóvel, alguma coisa em leilão ou algo do gênero. Então, uma outra dica, sempre que você trabalhar com futuros, mini índice, mini dólar, o milho, você tem que pedir para alocar as suas ações, sua carteira, como garantia, para a conta não ficar desenquadrada e você tomar multa. Né? Sempre deixar um colchão, se tiver uma oportunidade extra no mercado de ações, para que a gente entre, né? Uma ação extra, um balanço maluco. Então, mais ou menos, é essa a nossa ideia. E já emendando na pergunta do Marcos, tem esse negócio do morde e assopra, ele é complicado, né? Se tem uma coisa que o professor Wagner Caetano sabe, pessoal, é interpretação de texto. Eu era bom nisso quando eu era moleque. E vocês sabiam que a maior dificuldade de todos os estudantes em qualquer área que é interpretar texto, poucas pessoas elas conseguem ler um texto e interpretar. E poucas pessoas conseguem entender exatamente a intenção, né, qual que é o objetivo de uma mensagem. Eu sou uma delas. Então, muitas vezes, né, eu sou faixa preta em Taekwondo, em Karatê Shotokan, e se eu lutasse Muay Thai em faixa, já seria... Eu sou segundo Dan em Karatê e Taekwondo, talvez seria quinto Dan em Muay Thai, se tivesse a mesma forma de avaliação. Às vezes, para entrar com um golpe duro,
você tem que entrar com golpe, né? Então vamos lá, vamos ler o depoimento do Eduardo Correia da Silva aqui. Caro professor, boa noite. Como sempre, muito assertivo e perspicaz em suas análises, eu acompanho e admiro há alguns anos e é notável a sua capacidade. Obrigado. No entanto, gostaria de fazer uma sugestão. De forma respeitosa, pode admirar a paixão que possui em transmitir seus conhecimentos. Entendo quando não acertamos o fundo de uma operação swing trade. Primeira pergunta, Eduardo, dificilmente qualquer um vai acertar exatamente o fundo. A gente já acertou muitas vezes, assim como acertamos o topo. Mas me fala alguém, fora a Top Traders, que já acertou cravado o topo e fundo de alguma coisa. Eu nunca vi. Nunca vi em 20 anos de bolsa. Só a Top Traders. Só eu, modéstia à parte. Então é uma pergunta dura, eu vou responder no mesmo tom. Então, assim, por exemplo, os 600 pontos do dólar, a gente acertou a máxima, já acertamos mínima de vários ativos, de índice, da Gerdau, da Via Varejo, da Embraer, do Banco do Brasil, da Hipermarcas, enfim, milho e tal. Sua leitura de fluxo cenário macro mostra a direção, mas é improvável acertar exato fundo ao topo totalmente normal. É improvável, mas a gente já fez várias vezes e ninguém faz. E todas as vezes que a gente fez, a gente compartilhou e a galera ganhou um caminhão de dinheiro. Aí olha a pergunta do Eduardo. Porém, quando estende o day trade e o mesmo segue contra a sua análise, impossibilita o senhor de operar com a maestria os demais dias, possivelmente comprometendo a sua ou nossa performance. Só que, Eduardo, o day trade é uma fração da posição swing trade. Por isso que a sua pergunta, ela não encaixa dentro porque assim, quem lê isso daí, parece que a gente trabalha com manejo de risco irresponsável, que não é verdade. Eu sempre digo o seguinte, eu geralmente trabalho com 110 mini contratos de dólar e 500 mini contratos de índice. Quando eu vou no day trade, eu vou com 40, eu vou com 50, quando muito eu vou com 70. Então não se aplica ao comentário que você está fazendo, olha o que você escreveu. Respeitosamente, acredito que acertarmos uma análise errada do day trade sobreviver para os próximos dias seja interessante para que sua análise em possível ajuste de metodologia. Falo isso para o senhor acerta 95% dos acionários e operações, mas quem fica quando a mesma vai contrária pode se machucar de forma desestimativa? Não. Para você ter uma ideia, quando a gente fez essa operação no day trade que nós erramos, eu acho que a gente tinha ganho aí alguns milhares de pontos no day trade. Então a gente formou o colchão, deu errado, vida que segue. Né? A gente estava acertando o day trade há semanas, formando um colchão, aí você devolve. Faz parte do jogo. Agora, por exemplo, você tem soberania sobre a sua conta, você fala, putz, eu vou estopar a operação. Só que se ela continua indo a favor, a aluna escreve, eu estou 3 mil pontos descolado do grupo, estou 4 mil pontos. Então é bolsa. Se o racional dá certo, ganha-se muito bem. Se ele dá errado, você vai devolver. Por isso que eu falo para não realizar lucro de forma precipitada, para você ter a condição de encarar uma posição adversa depois. Portanto, errar não faz mal, principalmente se seus níveis de acerto são elevadíssimos e comprovados, mas entendo que esse ajuste fará diferença em nossas vidas. Mas assim, de todo modo, quando o aluno fala de uma forma respeitosa, assim, eu concordo em ler, né, eu não retiro, mas não se justifica porque a quantidade de contratos é muito menor. Então eu preciso dizer isso para que fique tudo claro. Então seja sempre bem-vindo, mas eu preciso responder dessa forma. Então a quantidade no day trade ela é muito menor, fora os milhares de pontos que a gente já vinha somando. Cara, o mercado desceu, dá oportunidade para quem estava de fora, quem tem caixa faz médio, a vida segue, a gente vai remar de novo, né? Bolsa não tem um lado certo ou errado, mas tem a interpretação que o trader tem daquele momento sobre os fatos, ok? Às vezes demora um pouquinho mais para encaixar, por isso que tem que ter o manejo de risco que eu citei na pergunta anterior, para que você esteja vivo quando o mercado, né, encaixa naquele racional que nós tínhamos previamente, ok? A operação do dólar, que nós ganhamos 600 pontos, e essa que a gente vai ganhar uma pontuação bem menor, mas a gente vai ganhar também, ninguém acreditava. Quem acreditava que a gente ia fazer 600 pontos no dólar na venda e demorou para o dólar descer? E eu mantive o racional, foi lá e encaixou. É assim que opera um banco, um family office, uma grande instituição. Não como se ensina na internet esse pessoal que nunca abriu uma boleta, com todo respeito. Essa galera de internet, esses pseudo-professores.
Ok? Maravilha, está respondida. Uma pergunta eu deixei aí normalmente, mas eu tenho que responder à altura. Então falamos aqui de ativos fixos. A gente tem a Ambev aqui na tela. A Ambev, ela está cruzando média para cima, 5 cruzando de 21 de baixo para cima. Tem simetria em V, deve ali para os 16, 15,50, tá tudo certo. É um ativo, volatilidade histórica muito baixa, não entraria, mas tá tudo tranquilo. B3SA3, ela mostra um movimento interessante. Às vezes eu guardo os gráficos aqui para uma aula posterior, alguma coisa. É um movimento de livro. Por que é um movimento de livro? Porque nós temos um padrão da alavanca e provavelmente vai romper o eixo aqui a R$12, um eixo de um fundo duplo. BBS3, sem novidades, pessoal, sem querer parecer arrogante também. Ali desde os 33 nós comentávamos, né, que o 37 era alvo, inclusive para a semana. Nós temos aqui uma resistência a 36,68, sim. Né? Está bem pertinho de alcançar, mas eu penso que vai um pouquinho além aqui na parte alta desse filhote de alargamento com canal. Aí, queridos, teremos Bradesco, que também acertamos a movimentação, né, de inflexão, o gap foi fechado. O 19,99 era alvo para a semana, provavelmente vai passar desse alvo, vai buscar 20,62, quem sabe 21. Ou sendo mais exato, né, 29,6. Aqui em cima. Não. Aí temos Itaúsa, que foi a minha ideia, o meu racional. Eu recebi uns 20 entre e-mails, direct e tal, falando, pô, genial, racional em falar Itaúsa como ação de guarda e não algumas ações com menor potencial, saiu de 8,70, foi a 9,46. Estou respondendo coletivamente, na verdade, estou sempre à disposição de vocês. Foi uma sacada boa mesmo, sem ficar aqui... né, a falsa modéstia não soa bem na minha visão, então nós fomos bem mesmo nesse racional em Itaúsa. Só que não tem reconhecimento, né? Quando tem algum racional errado, o pessoal arrebenta comigo. Aí, cara, esse racional em Itaúsa, como um ativo de guarda em relação a uma ação elétrica que andou 1%, Itaúsa andou 10%, se eu trabalho, por exemplo, num banco, numa tesouraria, cara, eu ganharia um carro de bônus. Você entende? Então, às vezes a gente fala assim, putz, vale a pena, né, fazer esse trabalho de se expor. Não tem ninguém, nem no Brasil nem no exterior, que faz o trabalho que eu faço. Não tem. Né? Tanto de se expor, de adiantar movimento, abrir o peito, deixar a cara a tapa. Vale a pena porque a gente tem alunos maravilhosos aí, mas assim, quando erra, as críticas são desproporcionais a quando acerta, né? Mas é a minha missão aí, eu sigo em frente sempre com muito ânimo e serenidade. YouTube, R$28 é questão de tempo. É um alvo para quem se posicionou aqui embaixo, na minha visão, rompeu o eixo a 24,22. Sambi, a nossa exposição no setor, está rompendo aí um triângulo ascendente, 36,88 seria o ponto proporcional ao que eu comentei aqui do 28,04. Em YouTube, BPAC é piada, né? BPAC deveria estar trabalhando perto de R$30, de todo modo rompeu o pivô a 24,10. Acho que BPAC aqui faz sentido também a gente... O que eu trago, pessoal, para o investidor pessoa física é uma experiência que ela é restrita aos grandes bancos, né? A forma que eles operam, é a forma que a gente opera. Tanto que eles estão, por exemplo, num território negativo, eles entendem que um racional faz sentido, eles seguram, viram a mão e ganham uma bolada. Só que assim, você não pode ficar fazendo giro para day trade, alavancando para melhorar a média, senão você descola do grupo e aí acaba se machucando mesmo. Aí se machuca, mas isso eu falo sempre. Positivo, simetria em V, com alvo ali nos 8,50, 8,60, gap aberto, 9,34, eu penso que alcança na próxima semana. Vamos ver aqui o IFNC.
E FNC para o alto e avante, 11.000 pontos também questão de tempo. A forma como um benchmark, um índice, um ativo passa pela média de 21 demonstra, né, a força do movimento. Ó, passou com facilidade. E FNC. O IMAT me deixa muito animado, está rompendo um canal, a simetria favorece a compra. Acima de 5.970 não tem resistência significativa, até 6863. Aí nós vamos ter aqui o IMOB, que está na parte alta de um filhote aqui de canal com alargamento, rompendo essa região. Então a gente pode entender que projeta 77557 talvez amanhã. Ó, 77557 aqui. Perfeito. Aí nós teremos o índice de consumo, que é onde está a chave, ainda não demonstra a força que a gente espera, mas eu penso que o fará. Precisa rasgar uma barra aqui, deixar a média para trás, entra num outro território. E nós temos aqui o índice de energia. Muito interessante o movimento, rompimento falso de 79.953. Nós temos um eixo 81.704, tem espaço pelo menos até 85.648, 649 aqui. Interessantíssimo. Esse movimento, né, isso nos traz um otimismo grande também. E eu sigo os meus racionais ali das redes sociais, pessoal. É buy in May and go ahead, quer dizer, compre em maio e vá adiante, vá para cima, vá em frente, em vez, né, do Sun May and go away, que é tradicional, e Green Week, né? Na minha visão, nós teremos 5 sessões de alta nessa semana. Small 11, muito interessante o movimento, respeitou milimetricamente uma linha de retorno, tem espaço para subir. Petri Vale nós já vimos, né? China 11 nós comentamos ali no 5,70, 5,80 sobre compra. Um alvo a 6,36 me parece bastante razoável. Temos Curi, tímida ainda, a gente esperava um movimento melhor. Vamos ver como é que Curi se movimenta, né? A gente tem aqui uma LTA, é muito mais provável que respeite essa região. E aí a Melk. Melk já muito mais amigável aqui a movimentação. Né, um gap muito provavelmente de fuga. Tem um potencial grande esse ativo. Local Web é Local Web, né? Local Web é um ativo de fluxo e, querendo ou não, se ela romper o 5,89, tem um grande espaço aqui, talvez a R$8 para subir, por enquanto nós mantemos. E Gerdau, movimentação importante, não fechou o gap. Ela tem redução de volume, seria interessante esse volume crescer no movimento de alta. E se você avaliar aqui, a gente tem um oco invertido, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, com alguns ombros aqui, digamos, em ambos os lados. Bastante otimista minha visão para essa empresa. Minha maior exposição em bolsa. Então vamos lá, Ibovespa em dólares, né? O ponto que geralmente separa os homens dos meninos é a média de 21, tá rompendo em gap. Isso me agrada. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem uma barra ampla aqui, deve estressar a média de 21. Eu entendo que vai penetrar e vai descer até 102,352, que para nossa venda no dólar é muito bom. Temos MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Falou-se em abertura na China, já está subindo e deixando o fundo anterior para trás. Esse fundo anterior é 1023,6. Índice DAX na Alemanha rompendo as médias. Rompeu, testou e agora está passando acima das médias. É um movimento extremamente importante, extremamente interessante. Está num ponto-chave, que é uma LTB, o índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou uma história na Bolsa de Valores.
Cara, esse pessoal da NET me liga, eu tenho todos os produtos possíveis da NET. Só se eles quiserem me vender a NET daqui a alguns dias. Eles ligam. Acho que eles querem me vender a empresa. Bom, o caminho mais natural aqui no Estoque 50 é o teste da CLTB. Aí, Bolsa de Paris, idem. A Bolsa de Paris a gente pode traçar duas LTBs. Essa mais longa e uma mais curtinha, inclinada assim, ó. Eu já sei o que eles querem. Eles querem me convencer a trocar minha linha móvel para Claro, mas eu tô fora, tô bem com a Vivo. Aí Reino Unido é sempre a bolsa diferente, né? Tem um movimento mais ou menos acentuado. As médias devem se cruzar em modo compra aqui, uma configuração plenamente altista, né? Tem um oco aqui e está rompendo o martelo cravado semana passada, a máxima 742195. Está rompendo com convicção. Aí o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, no semanal nós temos um padrão penetrante, isso não é qualquer coisa. Né? E nós temos aqui o gráfico diário, rompendo média de 21 também com alguma facilidade. BZQ perdendo aqui a média de forma convicta, tem uma simetria potencial mínimo aqui de buscar 11 com 11. E lembra que eu falei que eu seria vendedor de VIX a 34 para zerar a 26? Tá aí, ó. Já bateu 26,49. Cara, vocês não sabem o que são 8 dólares operando o VIX. É muita coisa. Mas eu acho que vai descer mais. Eu dividiria em 4, 26, 25, 24 e 23 dólares para zerar minha posição no VIX. Dow Jones, fundo em andamento, simetria em V com alvo a 34,117. Nós temos o S&P, a mesma ideia, alvo a 4,307, dentro de uma semana, mais ou menos. Talvez fim da semana que vem, ou antes, bata nesse patamar, o índice Nasdaq 12,985. Títulos de 10 anos americanos, né? Parece formar um ombro, cabeça a ombro. Aí nós teremos o petróleo, que está mais para compra do que para venda. Ele vai rompendo aqui a parte alta de um triângulo em Nova York. E o Brent rompendo uma região de resistência importante, que foi topo 1, 2, 3 vezes. Um dos códigos pode estar no minério, né? Se o minério começar a subir e arrastar Valeos e Minas, Gerdau, Goal, CSN aqui, a gente pode ver a nossa bolsa na semana que vem a 115 mil pontos, 116 mil pontos. Nikkei parece armar um movimento de teste dessa LTB. E por fim, a bolsa de Xangai, na minha visão, tem algo misto entre um triângulo ascendente, uma pequena acumulação aqui. Pessoal, se der tempo, depois eu faço os balanços, senão eu deixo anotado para fazer amanhã, e faço as carteiras também. A Desafios já foi, né? E aí eu faço as demais, Pocket, Ouro e a Fly USA. Então, um grande abraço, saúde e paz a todos, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Hoje, Corinthians 3, Boca 0.